segredos escondidos nas pedras do mar e ecos antigos que o vento quer lembrar. Há vozes que sussurram entre eras em conflito, como se o tempo fosse um véu frágil e infinito. Há caminhos que se dobram, destinos que se perdem, memórias que se rasgam, histórias que se escrevem. E se o passado não fosse uma linha, mas um chão onde cada passo abre portas à escuridão. Então, muito boa tarde a todos. Conseguem-me ouvir? Deixa eu mostrar. Okay. Então, como a mim apresentar o Joel e esta obra, A Rota do Passado, um convite que eu desde já agradeço, que para mim é um enorme gosto de vir aqui apresentar. Nós já nos conhecemos há algum tempo, há bastantes anos, fomos colegas da licenciatura, portanto já é uma amizade por muitos anos. E sempre tivemos, não só o caminho académico, mas interesses também muito comuns do ponto de vista da história, que tem muito a ver com a temática desta obra. Esta obra eu vou deixar as explicações mais pormenorizadas para o autor, que as fará muito melhor do que eu. Só dizer que o que me ficou mais subentendido a ler esta obra foi precisamente a cumplicidade humana. E o que transpõe-se muito também para o relacionamento que eu já tenho com o Joel há muitos anos. Ele sempre foi uma pessoa muito amiga dos seus amigos e sempre foi muito proativo também a tentar ajudar os outros. Sempre foi uma pessoa também muito determinada em todos os projetos que se envolveu e penso que isso também se transpõe muito neste escrito. Vou só fazer traços gerais e apresentar aquilo que foi a formação académica do Joel. Ele é licenciado em História também, entrou no mesmo ano em que eu entrei, apesar de nós só nos conhecermos depois, um ano depois. Fez um mestrado também em Comunicação e Jornalismo e também um mestrado mais tarde em Ensino de História e está neste momento a fazer o doutoramento em Estudos Portugueses, com especialização em Literatura e Culturas Portuguesas. Neste livro conseguimos ver influências também de todas estas áreas, não só da história, mas também da parte da comunicação e também muito da parte dos estudos portugueses. Dizer-vos também que esta obra tem um valor, do ponto de vista propedêutico e até didático, muito importante, sobretudo para as gerações mais novas, como um incentivo para aprender um pouco da história, não só da história aqui da Figueira, mas da própria história de Portugal. E dizer-vos também que a relação do Joel com a Figueira da Foz é uma relação de muitos anos, que eu digo bem, covagalense, e tem uma ligação muito especial a esta cidade, fez todo o percurso escolar ou em Covagal ou aqui na Figueira, e portanto tem raízes muito profundas à cidade. E não só ao seu passado histórico, mas eu até diria ao seu passado também mitográfico, a todos os mitos que existem aqui na Figueira e que têm sido transmitidos durante várias décadas. Portanto, esta obra, A Rota do Passado, é também uma carta de amor à Figueira, do Joel, e também expõe todo este rico passado historiográfico e mitográfico. A sua obra é um bom exemplo do que podemos designar de gosto pela história e pelo passado em geral, que em primeira instância surge-nos muitas das vezes pela afeição que nós temos por estes pequenos mitos que são transmitidos nas comunidades locais onde crescemos, mas também aos lugares por onde vamos passando e também às ruas que nos vão moldando, às ruas por onde também caminhamos. Relativamente ao percurso na comunicação social, agora só isto muito brevemente, para não vos amassar, uma parte mais bibliográfica e mais académica. O Joel foi também jornalista profissional durante ainda uns anos. Foi diretor do jornal Foz ao Minuto, que era um órgão de comunicação aqui local, e que foi candidato ao Prémio Gazeta 2017, na categoria de imprensa regional. O Joel também foi candidato ao Prémio Gazeta Revelação.
Todos estes exemplos também atestam muito a esta dedicação que o Joel tem nos projetos em que se envolve e, sobretudo, neste dinamismo de criar novos projetos e de tentar também contribuir para a informação da comunidade local, não só de Cove Galo, mas da Figueira em geral. Em determinada fase da sua vida, por alturas da pandemia, ele tomou a decisão que muitos de nós também tomamos ao longo da nossa vida, de mudar de área profissional. E foi precisamente nessa altura que abandonou o jornalismo para se dedicar ao ensino da História. De tal forma que ele tirou o mestrado de História, de ensino em História, na Faculdade de Letras, em Coimbra, e atualmente leciona não só numa escola, num colégio, mas também no ensino superior. No ensino superior leciona no ISCTE, que eu disse bem, Instituto Superior de Lisboa do Val do Tejo, leciona a cadeira de História de Portugal e depois, neste momento, este ano, está também a lecionar na Escola Secundária José Saramago, que fica em Mafra. Leciona as disciplinas de História A e História B. Relativamente à bibliografia que o João publicou, ele tem neste momento publicadas 2 obras de ficção, que é a Rota do Passado, que vai ser hoje apresentada. Tem outra que é o Fagar e Fosses, que será apresentada proximamente para o próximo ano. Não sei se já está calendarizado, mas que está previsto por alturas de maio. E do ponto de vista de investigação histórica, dizer-vos também que tem um livro técnico, que é este livro que está aqui, que é sobre filmes e séries no ensino em História, que tem como base a dissertação de mestrado no ensino da História, com alguns acrescentos e até com alguns dos resultados da experiência que ele tem recolhido ao longo dos anos que já leva 3 anos, penso eu, a dar aulas. 5 anos, ok, 5 anos. O tempo passa a dar aulas. Pronto. Dizer-vos também, agora relativamente à Rota do Passado, que este livro e o Joel foram candidatos então a esta edição deste ano do Prémio Adamastor, na categoria de Literatura Fantástica Portuguesa. Dizer-vos também que eu não vou estar aqui a entrar em muitos pormenores da obra, que já li, mas gostaria só de dizer que nós, de facto, ao longo desta obra, encontramos não só um gosto enorme que o Joel tem pela história, e não só a aprender a história, mas também a ensinar a história aos outros, mas também vos dizer que encontramos então este bichinho pelo jornalismo, sobretudo o olhar crítico que ele tem sobre os factos históricos e sobre a narrativa e a forma como esta pode ou não ser manipulada, e tudo isto está expresso na obra. Não vou estar aqui a dar também spoilers para despertar o interesse. E também a responsabilidade, isto virando mais para a parte do ensino da história que o Joel está neste momento a fazer, a responsabilidade que ele tem também na transmissão do passado e que tipo de responsabilidades e perigos é que esta acarreta se não for feito de forma correta. Dizer-vos então que o Joel neste momento também está a tirar o doutoramento em literatura portuguesa. Este doutoramento também é muito importante porque não só confronta com outros autores muito afamados da literatura portuguesa, como também permite ir a autores que, sobretudo do século XIX, que trabalharam muito esta questão, que também está inerente na obra, das raízes, da identidade nacional e também até da cultura simbólica e do papel que o mito pode ter na formação de uma memória coletiva e da identidade nacional. Isto tudo só para deixar esta ideia patente que a Rota do Passado é de facto, não nasceu por acaso, e é de facto o fruto de várias décadas de dedicação e de estudo, reflexão ética até, sobre a história de Portugal e sobre a história também aqui da Figueira. Pronto, eu não me quero alongar muito porque o Joel falará muito melhor do livro do que eu, como é óbvio. Quero só dizer que recomendo imenso a leitura desta obra, porque isto, para além de um livro de ficção, é sobretudo um livro que nos ensina a história, não só a história da Figueira, como a história de Portugal. Portanto, tem este caráter propedêutico, que me parece que é um caráter que deve ser premiado e deve ser louvado, porque até pode despertar o interesse para as gerações mais novas, não só da história da Figueira, mas também, como disse, da história de Portugal. Portanto, obrigado, e vou dar a palavra ao João, que ele então falará melhor.
Em primeiro lugar, começar a agradecer portanto, a presença de todos os que aqui estão, agradecer também a disponibilidade, neste caso, do município da Figueira e da Biblioteca em terem acolhido tão bem para que seja possível hoje falarmos aqui. Agradecer aqui as palavras do amigo Rodrigo, portanto, bastante elogiosas sobre todo este livro e todo aquilo que foi o meu percurso. Falando já diretamente do livro, é um livro que eu aconselho a todos a leitura, obviamente, né, senão não estaria aqui a apresentá-lo. E vou hoje tentar falar aqui um pouco do que é este livro, começando já a dizer que isto não é bem um livro de história, ou seja, para quem pensar que este livro é de história, que vai aqui aprender a história de uma forma fidedigna, não é, portanto, nada do que está aqui é verdade, isto é ficção, e é precisamente por ser um livro de ficção que eu começo precisamente aqui com esta introdução, para tentar explicar como é que nós podemos compreender este livro e porque é que este livro acaba por ser tão importante, e o facto deste livro ter sido nomeado para um prémio, portanto, a mim é um motivo de prestígio, até porque dos livros nomeados é o único que foi nomeado sem editora, portanto, o que significa que realmente algo positivo foi feito aqui. A história de como o livro surgiu, portanto, surgiu por acaso, é mesmo assim, portanto, eu comecei a escrever, tinha uma ideia, escrevi sem saber como acabava o primeiro capítulo e sem saber quantos capítulos ia ter. Na minha cabeça seria um livro à volta de 100, 200 páginas no máximo, portanto, uma coisa pequena, uma pequena história. Só que as coisas começaram-se a desenvolver, a ficar complexas e quando chegou às 600 páginas eu achei que era melhor dar um fim, porque senão portanto, o livro já tinha que ter segundo volume e depois ficava mais complicado. Então lancei o livro, apresentei-o oficialmente há uns meses atrás. Na altura em que acabei este livro, houve aqui uma pequena história que é contada, que eu achei que era muito interessante explorar e fazer um pequeno livro sobre isto. E fiz um spin-off, ou seja, portanto, fiz um livro de 100 páginas, que também já se encontra à venda, que conta portanto, esta história, depois já lá irei chegar. E comecei então a pensar portanto, na possibilidade mesmo de escrever mais livros e fazer isto algo que gosto, porque realmente é uma coisa que me dá prazer, ou seja, eu gosto de escrever e gosto de fazer portanto, alguns trocadilhos com aquilo que realmente aconteceu, com aquilo que são os mitos, com cruzar aquilo que é a história com o presente, portanto, e meter-nos sempre a pensar sobre tudo aquilo que acontece. E foi precisamente nesse sentido, portanto, de começar a tentar perceber portanto, o que é isto que acontece, o que é isto a história, que este livro conta-nos uma pequena história em que um relógio, mais ou menos como este, imagina um relógio de bolso, tem a possibilidade de fazer com que quem o tenha na mão consiga viajar no tempo. E a partir daqui começa a história. Ou seja, o que é que uma pessoa, qualquer um de nós faria se tivesse um relógio que podia viajar no tempo? Portanto, onde é que iria, com quem é que iria ter, o que é que iria fazer? Provavelmente muitos iriam fazer alguns disparates sem querer. Ao viajar no tempo iam acabar por interferir para alguma coisa. E é precisamente neste disparate que é feito, portanto, do viajar no tempo e interferir para alguma coisa, que este livro ganha sentido. Ou seja, quais são as transformações, as mudanças, o que é que está errado, o que é que está certo. Então, vou começar por aqui, fazer aqui uma breve apresentação. Portanto, como eu meti aqui, portanto, o tempo, a história e a identidade portuguesa, portanto, é isto, vai falar um pouco do livro, e, portanto, começa precisamente com esta ideia de que nós temos muitas vezes uma frase que é dita, uma frase muito comum, mesmo hoje nas redes sociais, ela encontra-se facilmente, que é a história é escrita pelos vencedores. Então, a minha pergunta é se ela pudesse ser reescrita. Portanto, se ela pudesse ser escrita novamente, portanto, o que é que se podia alterar para que essa história, portanto, fosse novamente escrita? E se isso fosse possível, o que é que as pessoas não fariam para conseguir ter acesso a essa possibilidade de alterar e escrever aquilo que bem entendem? Então é a partir daqui que começa, portanto, e isto está no prólogo do livro, portanto, está precisamente esta ideia central ao longo do livro. O livro também aborda a questão do tempo como uma espécie de tecido, ou seja, vamos imaginar que dava mesmo para viajar, portanto, do ponto de vista científico era possível, isto tem parte científica também, e aquilo que é a nossa realidade era completamente desafiado. Portanto, quem começa a ler o livro tem que pensar que aquilo que na vida real acontece, naquele livro a vida real não existe e naquele livro é-nos possível, portanto, olhar para o tempo como um tecido, portanto, como um tecido que é possível mexer, que é possível fazer dele algo mutável. Portanto, e é a partir daqui que começa, portanto, esta aventura. E eu vou agora explicar, portanto, mais ou menos algumas das personagens e algumas das grandes questões que surgem no livro, sem contar muito, senão depois já ninguém o compra. Portanto, a ideia é só mesmo portanto, fazer aqui uma apresentação e fazer o contrário, fazer com que fiquem com vontade realmente de o comprar. Então, portanto, o grande objetivo, e isto são frases que eu estou a retirar, muitas delas do livro, é tentar que a pessoa que está a ler perceba que nós não sabemos quase nada e vamos aprender um bocadinho. E isto é a nossa posição ao longo da vida e é o desafio que é lançado no livro
para os personagens que estão, portanto, a aparecer. Eles admitem que não sabem e vão acabar por muitas vezes surpreender-se com o conhecimento que está à volta deles. E então, o primeiro grande desafio é este, saber que realmente é possível viajar no tempo. Com qualquer um de nós, os personagens, ao serem confrontados com esta possibilidade, a primeira coisa que vão fazer é achar que isto é uma loucura, não acreditar, negar, e depois vão acabar por perceber o mundo onde se estão a meter e quem é que já tem noção desta possibilidade. Portanto, mas a ideia é tentar mostrar que o tempo não é uma linha reta, que as coisas acontecem todas de seguida, portanto isto de repente é uma linha. E a partir daqui, portanto, tudo é possível compreender. Então vou apresentar aqui os 4 personagens principais e vou apresentar um personagem secundário, só para nós termos mais ou menos uma noção. Nós temos aqui 2 personagens principais, que é o Tomás e a Sofia. O Tomás é o principal, é o protagonista desta obra. É um rapaz comum, normal, como qualquer um, portanto, estuda história, está no mestrado, e de um momento para o outro ele vai descobrir, portanto, vai fazer uma descoberta fantástica, que é o relógio do avô dele que permite viajar no tempo. E é a partir daqui que vai começar a história. A Sofia é a melhor amiga dele, é uma estudante de física, portanto, a parte que ele tem o conhecimento histórico, ela tem o conhecimento da física, e ela vai ficar, portanto, bastante surpreendida também, mas vai apoiá-lo. E estes dois, como são jovens, eles têm ainda o mundo pela sua frente, são ainda ingênuos, são sonhadores, portanto, ainda não têm noção do que é que lhes vai acontecer. E ao longo da obra, toda essa ingenuidade e esses sonhos, se calhar, vão ser confrontados com uma realidade que é a vida humana não é assim tão boa como supostamente eles pensavam que ia ser. Vão confrontar-se com dilemas bastante duros. Depois tem aqui os outros 2 personagens, portanto, são o professor Valadares e o Frei Martinho. Portanto, o professor Valadares é um professor catedrático de História, portanto, que vai ser o orientador do mestrado do Tomás, e ele vai ajudar o Tomás nestas visitas e neste conhecimento por aquilo que realmente é estas viagens. O Frei Martinho, portanto, vai ser um frade do século XIX que acidentalmente vai parar ao presente numa das viagens e vai acabar por se tornar uma das personagens principais. E é uma personagem muito importante para nós vermos como é que esta pessoa do século XIX encara o século XXI. Ou seja, claro que na parte tecnológica vai haver um choque, mas não é só na parte tecnológica. Ele vai olhar para as pessoas do século XXI e vai ficar em choque. Por exemplo, o facto das pessoas estarem sempre agarradas a um telemóvel, o facto das pessoas terem uma mentalidade um pouco diferente daquilo que ele considerava ser o normal para o século XIX, tudo isto vai ser um choque. E esse choque, portanto, acaba por ser muitas vezes transmitido até de uma forma, pelo menos que eu tentei que fosse o mais cómico possível, mas ao mesmo tempo a alertar para algumas coisas que realmente que dão de pensar. Portanto, o Frei Martinho acaba por ser então, portanto, uma personagem ao mesmo tempo com uma grande fé, que vai entrar em choque com o cético. Temos aqui uma pessoa, de um lado, que é ateu, é assumidamente de esquerda e é uma pessoa completamente cética em relação a qualquer tipo de religião. E o Frei Martinho é um homem de fé, tanto que por nenhum momento se desvia daquilo que é o seu pensamento, a sua fé e a sua crença. Então estes dois vão acabar por ter debates enormes, que são debates também de reflexão que existem, portanto, ao longo do livro. E depois vou apresentar aqui um personagem secundário, que é o Sirius. Ou seja, este é um personagem secundário, portanto é um personagem do século XVIII, que vai ser ele que vai criar o relógio. Portanto, é o criador do relógio, e é a partir da vida dele perceber que ele criou o relógio por um motivo, e o motivo é uma tragédia pessoal gravíssima. E essa tragédia pessoal gravíssima vai levá-lo quase para uma obsessão de tentar resolver esse problema, e para resolver esse problema ele vai acabar por deixar o mundo um bocado diferente daquilo que era, não que fosse a intenção dele prejudicar o mundo, mas porque a vida pessoal o levou para isso, nomeadamente com a criação do relógio. E como devemos calcular, existindo um relógio que dá para viajar no tempo, isto vai ser cobiçado por toda a gente. E os mais poderosos vão querer esse relógio, custo o que custar. Portanto, e é isso que vai ser apresentado aqui também. Portanto, esta personagem vai ser também uma personagem interessante. Portanto, não vou dizer muito mais sobre ele, vou apenas dizer que ele criou o relógio e vai ser uma personagem-chave. Então, portanto, tudo começa com, como eu disse, portanto, com o Tomás no sótão da avó. O avô de Tomás já tinha falecido e ele estava muitas vezes, como o avô dele era historiador, e o Tomás foi buscar o gosto da história ao avô, ele ia muitas vezes à procura de manuscritos, de cartas, documentos, livros antigos do avô, e vai ser num desses dias que ele vai encontrar o relógio. Um relógio de bolso, portanto, que ele vai acabar por fazer desse relógio, portanto, vai ser à volta desse relógio que se vai realizar toda a ação, digamos assim, e a partir daqui é que vamos ter então todos os outros personagens a cruzarem-se todos à volta deste assunto. Ele ao viajar no tempo, nós vamos ter, por exemplo, isto é uma imagem, uma representação, isto foi com a inteligência artificial que mostra-nos como é que é a figura da Foz de um lado, como é que seria mais ou menos a figura da Foz, portanto, do século XIX. Claro que ali as carruagens não passam de um lado para o outro, mas portanto a ideia era nós tentarmos perceber
como é que vai ser este choque. E reparem, nós só pela tecnologia, pela maneira das pessoas tanto se vestirem, imaginem, isto é um choque enorme para alguém que vai viajar no tempo. E este choque vai ser transmitido pelas pessoas, especialmente pelo Frei Martinho, vamos ver, portanto, o homem vai ficar em choque mesmo com o que é a nossa atualidade. Portanto, isto muitas vezes vai ter estes momentos em que nós vamos ver. Eu estou aqui a meter tanto imagens que foram baseadas precisamente no que está escrito. Ou seja, eu peguei no texto e tentei o mais fiel possível. Isto ainda demorou algum tempo a ser feito, para estar exatamente com os pormenores que tinham que ter, que é para percebermos os locais e os espaços onde vai ser esta viagem. E então qual é que é o grande paradigma ao longo desta obra? O grande paradigma é este, é a fé contra a razão. Por um lado, pode parecer que um vai anular o outro, ou está aqui uma grande disputa, ou se calhar um acaba às vezes por ajudar ao outro. Portanto, é preciso às vezes procurar a razão, mas não perder a fé. E isto é o que muitas vezes é contado aqui ao longo da história. Eu meti aqui mais uma vez frases que estão no livro, como por exemplo, salvar um pode condenar milhares. Esta é uma das perguntas que é feita num determinado contexto. Outra delas é quem escreve a história assume a maior fardo de todos. Porque muitas das vezes, lá está a escrever aquilo que aconteceu e há uma grande responsabilidade por aquilo que realmente aconteceu do ponto de vista do seu registro e da memória histórica. E como é que alguém consegue dormir com mortos na consciência? Também há um personagem que vai dizer esta frase num determinado contexto em que vivenciar a morte de perto vai fazê-lo pensar de outra forma em relação até àquilo que é as suas convicções políticas. Ou seja, tudo aquilo que ele acreditava, a partir do momento em que vai alguém a morrer, ele pensa tanto de outra forma. E isto também é algo que nos leva precisamente para as questões que nós abordámos aqui, questões também do sacrifício, da fé e da própria complexidade do ser humano a tentar pensar no que é que faz. Então temos aqui um duelo da alma, não é? Portanto, temos aqui um duelo de um lado a religião, do outro lado portanto, a ciência, representados por duas figuras. Portanto, a religião é o Frei Martinho, o professor Valadares é a ciência. Portanto, eles vão entrar em choque um com o outro, em discussões mesmo, portanto, precisamente com isso. Nós vamos ter frases como estas, quer dizer, Frei Martinho vai dizer que a inquietação do coração humano só se calma quando repousa em Deus. Remete aqui para Santo Agostinho. Depois temos aqui o Nietzsche a dizer, portanto, o Valadares gostava muito de Schopenhauer e Nietzsche, ponto de filósofos, e ele dizia, Nietzsche acreditava que a humanidade devia criar o seu próprio significado. E depois, claro, cada frase que é dita por um causa choque ao outro, quer dizer, um choque, quase uma violência verbal, que eles ficam mesmo perturbados com o que estão a ouvir da outra parte. É difícil aceitar a opinião do contrário e isso hoje cada vez mais é mais difícil, não é? Então, estas dúvidas que são lançadas aqui fazem parte desta narrativa. Portanto, reparem, eu meti aqui mais frases. A ciência que me ensinou a procurar respostas também ensinou a questionar todas as respostas que encontrei. Portanto, é isto que alimenta, por exemplo, um dos personagens. Portanto, ele está sempre a duvidar de tudo, não acredita em nada, enquanto não for provado várias vezes, ele ainda continua a duvidar. O outro não, o outro acredita logo, portanto, acredita que a fé vai trazer-lhe uma resposta. Isto depois, como eu tinha dito, portanto, acaba de dar uma discussão. Nós temos aqui muitas das vezes eles a falarem, e depois a falarem precisamente do ritmo, da velocidade. Porque para um personagem do século XIX, o que mais nos choca é a velocidade com que as pessoas fazem as coisas hoje. Ou seja, as pessoas estão sempre com pressa. E às vezes estão com pressa sem motivo, só porque querem fazer tudo rápido, querem ir rápido para casa, querem ir rápido para o trabalho, querem ir rápido para todo lado, e às vezes nem sequer veem os pequenos momentos. E é isso que vai chocar aquela personagem, como é que o mundo anda todo com pressa para um lado e para o outro, e por outro lado, os personagens do século XXI vão tentar explicar que as coisas mudaram, chegaram ao ritmo dos símbolos, as coisas estão diferentes, mas essa diferença vai causar alguns danos. E depois pronto, temos aqui outra frase, por exemplo, o Frei Martinho dizer, a pessoa fala como quem só confia na luz, que consegue medir, mas até a luz precisa de uma fonte, ou seja, eles tentam, o Frei Martinho vê sempre Deus em tudo, o Valadares vê sempre a ciência em tudo, depois andam portanto, em algumas das discussões, portanto, que muitas das vezes chegam a estas conclusões, portanto, que é de que vale a pena portanto, descobrir, neste caso, os segredos do tempo, se nós não sabemos o propósito da existência. Portanto, isto depois mete os personagens a refletir. Enquanto estes dois estão a discutir, os mais jovens, o Tomás e a Sofia, sempre a aprender com estes dois, ou seja, a tentar perceber que realmente no meio daquela discussão de duas pessoas que não concordam uma com a outra, eles estão os dois a ter aulas, portanto, estão os dois ali a aprender alguma coisa com aquelas duas figuras. Portanto, e é isto que muitas vezes é usado, portanto, muitas vezes vão sendo feitas referências a filósofos que eles gostavam, a pensamentos portanto, que eles se identificavam e provoca aqui portanto, a discussão. Portanto, esta ideia da busca por um significado. Portanto, basicamente é isto. Portanto, na universidade, cada um deles teve uma formação diferente. Portanto, um tem uma formação teológica, outro tem uma formação em história. Isso acaba por muitas vezes provocar aqui uma espécie de, sei lá, uma revolta interior de cada um deles. Depois com o tempo, vamos ver o que é que acontece à relação entre estes dois
mas eles acabam por se aproximar. Portanto, basicamente, portanto, é isto. Agora, claro, quando aquela frase de Nietzsche, que Deus está morto, portanto, quando o Frei Martinho ouve esta frase, ele fica em choque e viaja assim, portanto, a dizer que logo a disparar contra o próprio Nietzsche, como se fosse culpado pela forma como disse aquela frase, e isto acaba por gerar aqui algumas discussões. E depois, esta frase, que eu acho que esta é importante, que é o Frei Martinho, ao ver que as pessoas estão sempre agarradas ao telemóvel, diz isto. Antes as pessoas olhavam para as estrelas e viam Deus. Agora olham para os ecrãs e veem-se a si mesmas. E a partir desta frase, ele faz a reflexão daquilo que lhe está a chocar no mundo. As pessoas estão cada vez mais egoístas, estão cada vez mais decepcionadas, colocando à sua volta e preocupam só com o seu pequeno mundo. Portanto, e isto acaba por ser portanto, o que o Frei Martinho nos traz. Portanto, é um homem do século XIX que vai dar um murro no estômago ao século XXI. Basicamente é isto que está a ser feito. E depois ele diz isto: ler numa janela brilhante, que é quando estão nos telemóveis, isso é como rezar numa taberna, funciona, mas falta-lhe alma. Portanto, é a crítica que é feita. E depois ele diz que este cético tem a humildade de um pavão. Esta é a imagem que arranjei aqui, porque realmente eu considero que as pessoas não são humildes. Tenta-se viver da forma mais grandiosa, da forma mais luxuosa, e esquece as pequenas coisas. Portanto, é isto. Então, o relógio leva-nos para toda esta discussão com todos estes personagens, em que nós temos aqui um grande propósito, que é, obviamente, que neste livro o grande objetivo é proteger o tempo e a existência. Já vamos ver portanto, como é que isto se faz. Ao mesmo tempo, o relógio é uma chave, podemos dizer que é uma chave para abrir certas portas ou para trancar outras. Portanto, o relógio permite aceder a todas as épocas, mas ao mesmo tempo também pode-se corrigir algumas coisas noutras épocas. Portanto, acaba por ter esta ligação. E é um fardo, porque quem tem o relógio corre, obviamente, tanto riscos desnecessários e isso acaba por ser tanto o que faz com que apareça, depois alguém que tenha que proteger o relógio. E é aqui que aparecem duas instituições poderosas que tentam controlar o que se passa no mundo. Uma é a Custódia Temporal. É uma organização que defende que só eles é que têm capacidade, têm recursos e têm capacidade para proteger o tempo. E para proteger o tempo, de vez em quando tem que se fazer algumas alterações, para que eles consigam ser a organização mais influente e consigam manter o tempo exatamente como ele tem que estar. Então, esta organização é muito rica, muito poderosa, controla universidades, corporações, governos, e são criados no século XIX, durante as invasões francesas, e de lá para cá eles vão conseguir controlar uma grande parte da sociedade. E depois há os seus rivais, que são os Guardiões do Tempo, que é uma organização que já tem como objetivo não alterar a história, ou seja, mantê-la como está, proteger portanto, e fazer sacrifícios se for necessário, para que haja pessoas em todas as épocas que consigam proteger a história. Portanto, como tem filosofias diferentes, um acha que, atenção, ambas acham que estão corretas, ambas acham que estão a fazer o melhor, mas uma quer proteger a história não alterando e a outra quer proteger a história criando uma liderança. Eles acham que é preciso uma liderança deles próprios e essa liderança tem que ser preservada a todo custo. Então, isto leva-nos, portanto, para este dilema. Isto passa-se tudo com um palco central, ou seja, é em Portugal que realmente estas coisas estão todas a acontecer. E não é só em Portugal, mas já vamos ver que a Figueira da Foz vai ter um papel portanto, importantíssimo nestas ações. Mas basicamente era como se de repente a história de Portugal, e é aqui que vão aparecer personagens como o Dom Afonso Henriques, como o Dom Sebastião, Salazar, vão aparecer personagens, algumas mais polémicas, e vão ter um papel importante na história de Portugal. E é isso que depois vai remeter-nos para algumas destas discussões. Só que à volta disto vai haver sempre um ponto comum, que é a Figueira da Foz. Na Figueira as coisas são diferentes do resto do país, e é por isso tanto que nós depois vamos perceber porque é esta importância. Isto tem uma explicação no livro, uma explicação sobrenatural e uma explicação científica. A explicação científica tem a ver com a geologia do Cabo Madeira, ou seja, há um ponto de estabilidade natural, há uma característica portanto, que aconteceu e que as pedras conseguem explicar isso. E através disso, portanto, é possível viajar no tempo de forma segura na Figueira e noutras zonas do país ou do mundo não é tão seguro. Depois, nós vamos ter um local em que todas as linhas do tempo se cruzam, em que não há eras, e esse local é na Figueira também. E então, depois vamos ver portanto, a importância disso. E depois já há a história mítica, que é a lenda que conta a história da Figueira da Foz, ou seja, Fagar e Fosses, portanto é uma história que vai ser contada aqui na obra, entretanto, o livro também depois está ali, já à venda e já saiu na Amazon, conta precisamente a história da Fagar, eu peguei só nessa parte da história, fiz também um livro de 100 páginas em que conta só essa história, e essa história é a fundação mítica da cidade, depois vai acabar por explicar porque que a cidade é tão importante. Portanto, o Nexus do Tempo portanto, é um local mais ou menos assim, que existe uma figura feminina que está lá e que protege o tempo, portanto, e é lá que é seguro viajar. Portanto, para viajar é sempre preciso o relógio, mas é neste local, depois para quem ler vai perceber exatamente isto.
e este é o local em que tudo converge. Aqui não há passado, não há presente, não há nada. Portanto, o tempo junta-se todo ali. Isto, onde é que se passa? Isto é na Figueira da Foz, ali perto do Forte de Santa Catarina, mais ou menos. É o local onde isto tudo é possível e é a única zona no mundo em que isto é possível. Então, isto mete-nos a refletir sobre o tempo. Portanto, eu disse há pouco que o Tomás era o personagem principal, mas se calhar o personagem principal não é uma pessoa, é o tempo. Portanto, se calhar o tempo acaba por ser o personagem principal, porque muitas vezes o tempo leva-nos a isto. Leva-nos a estas questões todas que nós estamos aqui a ver. Ele não dá respostas, oferece escolhas, e as escolhas têm consequências. E as consequências são os capítulos seguintes do livro, porque depois essas consequências acabam por nos levar até onde o livro depois acaba. Então nós temos aqui, como já disse, uma explicação científica, porquê a figueira, porquê o Cabo Mondego. Depois temos aqui o mito fundador e temos aqui a ligação entre o Tomás e o avô. Portanto, o avô de Tomás contava histórias ao Tomás, contava-lhe a história da fundação da figueira, contava-lhe muitas histórias que o Tomás não acreditava, não é? E depois ele percebe que algumas das coisas têm a ver com o facto do avô ter sido alguém que realmente viveu outras coisas que ele não viveu. Esta história é muito simples, portanto, a Fagária basicamente é um soldado romano, que é um Fagar, portanto, ele vai para a figueira, apaixona-se por uma lusitana, filha de pescadores locais. Após um conflito, eles decidem os dois fugir e na fuga morrem os dois. E é aqui que é feita uma intervenção no tempo, mas a intervenção no tempo só permite salvar um. E o Fagar sobrevive, mas ele sobrevive depois com uma missão. A missão é sempre que a figueira precisar de ajuda, ele aparece ainda com portanto, a roupa de soldado romano para proteger a cidade. E é depois esta lenda do herói que protege a cidade que vai dar origem. Portanto, isto é uma tragédia, ele perde a sua amada e como já não tem portanto, a sua história de amor, ele tem a terra dela para proteger e isso sempre que a figueira precisa, o Fagar aparece. Portanto, esta é a ideia que surge e depois durante as invasões francesas é visto, sai do próprio Mondego para combater portanto, os franceses. Portanto, basicamente é isto. E há um momento do livro, e isto portanto, é importante estar neste espaço e meter aqui estes números, porque isto são as coordenadas aqui da biblioteca e isto aparece no livro, ou seja, há um momento em que há ali algo muito importante e é aqui que eles vão ter que encontrar. Há um código qualquer que está escondido, eu não vou dizer, porque é para ler, portanto, e eles vão ter que descobrir, eles através das coordenadas são encontradas noutra parte da figueira, eles vão ter que ir até à Biblioteca Municipal descobrir o que é que está escondido no livro e porque é que foi escondido aqui também. E depois vamos perceber que o que acontece é que o avô do Tomás deixou algumas pistas, contava-lhe essa história que eu falei aqui da fundação mítica da cidade e vai deixar aqui escondido num livro, portanto, essa pista e vai dizer esta frase: os livros têm uma energia especial e podem camuflar segredos melhor do que qualquer cópia. Portanto, hoje, infelizmente, as pessoas até leem menos e é mais fácil guardar segredos nos livros, porque as pessoas depois não vão ler, portanto não vão encontrar os segredos que estão nos livros, portanto, mas isto acaba por ser um bocado a forma como o avô dele conseguiu camuflar e esconder algo mesmo muito importante dentro de uns livros, e foi aqui neste espaço, portanto, que isso aconteceu. E depois temos aqui o paradoxo, nós temos aqui dois momentos da história em que isto nos leva a uma grande reflexão ética, que é, por exemplo, a história foi alterada no livro e a Batalha de Ourique já não vai acontecer como devia acontecer e Portugal pode já não nascer. Até que ponto é que é aceitável interferir para manter a história como está? E se calhar a maioria das personagens e a maioria das pessoas ia pensar, ok, mas é para manter a história como estava, faz sentido, é ético. Leva aqui uma questão. Mas depois há aqui um momento mais polémico, que é Salazar vai ser morto em 37 e eles vão ter que, os nossos personagens vão ter que tomar uma decisão. Um deles é um personagem até mais à esquerda que existe e ele vai ter que salvar Salazar, porque senão a história vai ser alterada. Isto vai levar a um paradoxo e uma indecisão na vida dele enorme, porque por um lado ele percebe, ok, se calhar em 37 podemos antecipar aqui aquilo que vinha a ser uma ditadura, mas por outro lado não lhe cabe a ele fazer essa parte, então ele vai ter que lutar contra aquilo que são as suas questões ideológicas para perceber o que é que ele vai fazer em relação a este paradoxo, se deve salvar ou não Salazar em 37. Também não vou dizer se ele vai ser salvo ou não, depois vamos ver. Portanto, e basicamente, se ele não for salvo, Portugal vai entrar em instabilidade, vai acabar por entrar na Segunda Guerra Mundial e a Figueira da Foz vai ser destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, isto é o paradoxo que vai ser criado a partir daqui. Portanto, e então, os personagens estão relacionados com isto. E também no momento da história, vai haver uma grande reunião, um grande concílio, que vai juntar algumas das grandes figuras da história, não vou dizer um único nome, mas estão aqui. Portanto, se quem conseguir identificar algumas, já consegue perceber quem é que são. Mas o que é importante destas personagens? É nós percebermos que se a história for alterada, todos estes desaparecem. Ninguém sabe quem eles são. Então, há um momento em que todas as personagens
pelo menos uma grande parte das personagens mais importantes da história portuguesa e internacional, juntam-se na mesma sala para conversar. Isto vai ser no Palácio de Mafra, vai acontecer essa reunião. Eles vão conversar sobre o que vai ser o futuro da humanidade e o que é que vai acontecer se todos eles forem apagados da história. Ninguém vai saber que eles existiram. Então nós temos ali, como é óbvio, isto vai juntar figuras de épocas contemporâneas, figuras da época medieval, figuras da antiguidade clássica, que não se vão entender lá muito bem entre elas, vão discutir e depois vamos ver o que é que esta discussão vai gerar. Portanto, é isto. Em relação a outras frases que eu acho que são importantes trazer aqui, portanto, para reflexão, por exemplo, há um personagem que vai dizer isto, que a verdadeira rebelião não foi esmagada com armas, foi dissolvida no conforto. Em que basicamente isto vai-se passar num futuro, não o nosso, não é? Mas um futuro muito distante, em que as pessoas de repente, sem se aperceberem, no seu conforto, vivem ditaduras. Mas nem se aperceberam. As pessoas de repente perderam a liberdade e não perceberam como é que isso aconteceu. De repente as pessoas já não têm. No mundo digital é muito mais fácil perder a liberdade e controlar o que os outros fazem. E é isso que acontece. De repente as pessoas, sem perceberem como, entregaram tudo na mão de 3 ou 4 corporações, entregaram tudo na mão em ditadores que apareceram em democracia e de repente deixaram-se levar e quando deram por elas já estavam demasiado aborrecidas para tentarem lutar contra o que é que fosse, então deixaram-se estar. E isso, a questão do conforto, às vezes acaba por ser uma armadilha, leva-nos a isto. Depois, também noutro momento, já agora isto é o Mosteiro de Seixo, é uma tentativa de construir uma inteligência artificial no século IX, que é no início do século IX, depois explica-se melhor essa parte no livro, mas a tentativa de tentar criar neste canal, que vai ser importante, há uma pessoa que vai dizer esta frase, um rei de Portugal, que vai viajar para aquela época, vai dizer esta frase: nós não vamos esperar por um milagre, seremos nós um milagre. Uma frase pragmática que mostra que não vale a pena estar à espera, tem que se trabalhar e tem que se ir para cima dos objetivos, e é isso que Portugal, neste contexto, vai ter que fazer para evitar, portanto, mais uma vez, outros problemas que existem. Outra das questões que é levantada aqui é esta questão do espelho do presente. Ou seja, eu quando falo do personagem do Frei Martinho, o Frei Martinho é para criticar aquilo que o presente tem. É muito mais fácil ser um personagem de outra época, chegar aqui e criticar, do que ser um personagem da própria época, olhar onde está na própria época, inserida naquilo, não tem a mesma percepção. Isto muitas vezes é dito desta forma, porque parece que de repente o ser humano perdeu um bocado aquilo que eram as suas noções, perdeu um bocado aquilo que eram as suas obrigações, e o ser humano perdeu-se a si próprio. Portanto, esta é a ideia. Então, como eu já tinha dito anteriormente, o tempo não dá respostas, dá escolhas, as escolhas têm consequências e muitas das vezes as consequências são muito duras. E é isso que nós aqui exploramos também. Como é que depois consegue ir atrás dessas consequências duras. E também da ilusão de escolha, porque muitas das vezes as pessoas pensam que estão a fazer uma escolha, um caminho, uma opção, mas na verdade aquilo já está controlado. Ou seja, muitas das vezes o que é dito aqui é que as pessoas estão a seguir um caminho, acreditando que estão a tomar escolhas, mas alguém escolheu aquilo por eles, e aquilo já está tudo definido. Portanto, a pessoa está a ir atrás de uma coisa que já foi escolhida, pensa que é livre, mas na verdade é oprimido sem saber que é livre. E é isso, a ilusão de escolha, que nos mostra aqui. Muitas vezes a ilusão é uma armadilha, e a pessoa que cai na armadilha não é livre. E isso, portanto, através de algumas organizações aqui, nós conseguimos perceber, portanto, como é que isso pode ser entendido. Depois a questão da hesitação. Muitas vezes os nossos personagens vão ter que, de forma muito rápida, tomar decisões. Se eles não tomarem decisões de forma rápida, as consequências são cada vez maiores e às vezes irreversíveis. E então muitas vezes, portanto, é esta frase, aquele que hesita quando o caminho é claro já escolheu errado. E às vezes a história não espera porque ele pensa demais. Tem que se agir rápido. E é isso que vai nos levar, a consequência de várias indecisões, que nos vai levar até tudo isto. Depois a questão do altruísmo também é vista aqui, portanto, o personagem muitas vezes, um dos personagens muitas vezes que o ser humano, no fundo, se for altruísta, se pensar no próximo, se tentar ajudar, se fizer coisas simples, sei lá, plantar uma árvore, portanto, ajudar o próximo, isso acaba por muitas vezes ser a melhor conquista que está a ser feita. E depois eu levo aqui para uma grande questão, que eu já vou abordar aqui, que é de quem é que são os heróis do nosso tempo. E isso, por exemplo, nós da pandemia percebemos mais ou menos o que aconteceu. Reparem, durante a pandemia houve várias profissões que as pessoas ficaram em casa. Porque eram profissões, por vários motivos, dava para trabalhar a partir de casa. Houve outras profissões, algumas delas muito mal pagas, que as pessoas tiveram que ir trabalhar na mesma, não interessava se havia pandemia. Portanto, significa que as pessoas que fizeram com que o mundo não parasse, muitas vezes não são reconhecidas. Nós temos, sei lá, uma influencer qualquer, não estou a falar mal do trabalho dos influencers, mas temos uma influencer que está em casa, sentado de forma confortável e ganha milhões. Temos pessoas que se não forem limpar a rua, morremos todos com muita intoxicação, portanto está a andar na rua que está suja porque alguém não foi limpá-la.
essa pessoa muitas vezes é um bocado desprezada pela sociedade, ou seja, a sociedade não valoriza aqueles que fazem com que o mundo funcione. E os que fazem com que o mundo funcione são pessoas comuns, simples, que fazem trabalhos simples, que muitas vezes não são representados nesta. E é aqui que também estas questões também são levantadas muitas vezes. Que, portanto, a sociedade acaba por ter uma hierarquia um bocado complicada a perceber. Muitas vezes valoriza-se pessoas ou profissões, e nada contra, mas desvaloriza-se outras, e aí sim já faz um bocado alguma confusão. E isso depois é presente em várias frases. É que nós temos isso. Portanto, basicamente, esta é a imagem em que isto é perceptível. Portanto, alguns dos personagens preferem estar a comunicar por mensagem quando estão ao lado de outra pessoa do que estar realmente a falar com a pessoa que está à sua frente. Portanto, e isto é um dos problemas que é levantado aqui, que é esta questão da humanidade. Parece que de repente já não sabem comunicar uns com os outros. E é preferível estar 5 pessoas na mesa, cada uma no telemóvel, a comunicar com outras 5 do outro lado, do que estarem, portanto, a falar abertamente, simples, de forma simples, algo que parece que se perdeu. E há um personagem aqui que vem tentar relembrar tudo isso. Agora, porquê que devem ler este livro? Já estamos aqui na parte final. Portanto, porquê que devem ler? Primeiro, porque estas personagens são muito humanas, ou seja, cada uma delas nós conhecemos a sua história de vida, a complexidade, os momentos em que perderam alguém, os momentos em que tiveram algum problema e como é que o resolveram, e até a parte cómica e divertida, porque há personagens ali que também são castiços, digamos assim, são engraçados, tentam ter alguma piada, e mesmo personagens secundários, vão aparecer personagens secundários que vão acabar por aliviar. Isto não é um livro dramático, isto é um livro que tem vários momentos, tem algum drama, mas também tem aqui alguma parte mais cómica e mais leve. Depois, além dos dilemas morais, já falámos aqui, que são vários, nós temos aqui um universo original centrado na Figueira, ou seja, a Figueira é fundamental no que está aqui a passar, e sem a Figueira dificilmente seria possível, portanto, o que se passa na obra. E depois passa-se em várias zonas, portanto, isto passa-se em várias cidades portuguesas, passa-se em vários países, portanto, passa-se em outros continentes também, não muito, portanto, mas a ideia é que eles por vezes têm que viajar, têm que ir a outras partes e tentar perceber o que é que está a acontecer. Portanto, no fundo, é esta a questão que é levantada, portanto, a questão de tentar perceber como é que estas personagens vão agir, em contexto e em que épocas é que é possível mudar alguma coisa. E depois, como eu tinha dito, disse há pouco, mais à frente já falo desta questão dos heróis, das vezes é isto. Reparem, os grandes heróis da história muitas vezes são anónimos. Nós sabemos quem é que foi a figura política que em determinado século mandou fazer uma obra, mas não sabemos quem é que foi o engenheiro que a fez. Nós sabemos quem é que foi, portanto, a figura que tomou aquela frase ou que disse aquilo, mas não sabemos quem é que foi a sociedade que o ajudou a conseguir chegar. Portanto, muitas vezes há pessoas importantes ao longo da história que são anónimas. E nós dizemos isso, por exemplo, sei lá, eu meti aqui o exemplo do bombeiro, que é um dos melhores exemplos. Mas os bombeiros são heróis anónimos. A maioria das pessoas não sabe o nome dos bombeiros, como sabe o nome dos futebolistas, por exemplo. E se não fossem eles, quer dizer, tanta gente já tinha morrido. Eles fazem um trabalho silencioso e anónimo. E isto é a mesma coisa, reparem, nós temos aqui os médicos também, os enfermeiros, quer dizer, pessoas em várias áreas destacam-se, salvam vidas, arriscam vidas. Quer dizer, tem o exemplo dos pescadores que arriscam a vida para que as pessoas se alimentem. Quer dizer, nós temos vários heróis anónimos que não são valorizados. E é isto que depois é valorizado aqui também no livro, também esta tentativa. E esta frase, nós não estamos aqui para salvar o passado, estamos aqui para garantir o futuro. Ou seja, mesmo quando eles viajam no passado, o objetivo deles é garantir o futuro. Portanto, isto é a percepção que o livro depois nos deixa aqui. Portanto, isto é dito por um personagem, num determinado momento do livro, em que ele depois completa com esta frase: quando o tempo voltar a chamar, em segredo em trovão, haverá sempre quem responda com alma, espada e coração. Portanto, no fundo, dizer que há sempre alguém que vai proteger o tempo, há sempre alguém que vai proteger a humanidade, e esse alguém pode ser os heróis anónimos, como eu disse, ou não. Além disso, isto mostra-nos a questão da redenção. Todas as pessoas têm uma segunda oportunidade. Mesmo quem errou tem direito a uma segunda oportunidade, sempre. E então, uma das questões que eu abordei aqui foi uma figura da história de Portugal, Dom Sebastião. Depois vamos ver, portanto, para quem depois for ler, vai perceber como é que ele vai ter uma oportunidade de redenção. Como é que ele vai ter uma oportunidade de fazer algo que faça com que ele não seja conhecido só como o rei que desapareceu em batalha. E isto vai ser uma segunda oportunidade. No fundo, Dom Sebastião representa um coletivo português. Representa o sebastianismo. Tem a ver com o espírito português de acreditar no Messias Salvador. E a ideia do Dom Sebastião aqui aparece-nos representado como alguém que qualquer um de nós pode ser o Dom Sebastião. Ou seja, qualquer um de nós pode, no momento que desapareceu e não teve as melhores ações, e de um momento para o outro pode tentar retificar tudo e tentar ser a melhor pessoa e construir-se de outra forma. E é isso que nos é apresentado aqui. Portanto,
o grande segredo deste livro é aproveitar o presente. Portanto, é isto que é dito. O livro fala-nos do passado, fala-nos do futuro, tem viagens ao passado e viagens ao futuro, mas o que nós devemos valorizar é o presente. Porque o futuro, lá está. Portanto, como eu disse ali, é uma expectativa. Nós temos todos uma expectativa do futuro. Ninguém sabe nem pode garantir o que é que vai acontecer daqui a 5 anos. Ninguém sabe isso. Se calhar nem daqui a 10. Portanto, e nós não temos a noção do que é que vai acontecer exatamente. O passado, temos a noção, mas já não podemos mudar. Já não podemos fazer nada. Eles mesmo aqui sentiram mesmo quando mudam, alteram outra coisa e depois têm consequências. Então é aproveitar o momento. Portanto, aproveitar o momento, aproveitar a vida. E isso é o que esta obra tenta fazer. Por isso, eu sei, apesar da obra falar de história local, tem aqui questões ligadas às invasões francesas, à história da Figueira. Portanto, fala também de figuras da história local, como o Manuel Fernandes Tomás, por exemplo. Tem aqui várias questões que nos remetem para aquilo que é tanto a história da Figueira e a história de Portugal. Mas, ao mesmo tempo, portanto, isto é um livro que nos mostra o que é o presente. As figuras principais. A ação passa-se toda em 2024. E é em 2024, no presente, que depois os personagens vão acabar de se confrontar com tudo isto. Portanto, a ideia é esta. A ideia, portanto, e a grande esperança é aproveitar o presente, desfrutar do presente, com quem mais gostam e viverem felizes. Portanto, esta é a mensagem que o livro traz. Antes de terminar, só da minha parte, depois quem quiser livros eu vou estar depois ali, naquela parte, portanto, a vender. A falar com quem quiser falar também. Em relação ao livro, explicar que este livro, portanto, já foi apresentado oficialmente, portanto, isto é mais uma sessão de apresentação. Ele está à venda, além de quem quiser comprar diretamente a mim, está à venda na Amazon, na FNAC e na UC. Portanto, está à venda nestes sites. Entretanto, já saiu o Pagar e Fosses, saiu na Amazon e só dá para comprar na Amazon neste momento ou a mim, que é um spin-off que conta uma pequena história da lenda da Figueira da Foz. Esse livro será depois apresentado no próximo ano, terá uma apresentação oficial e será apresentado, mas até ser apresentado já está à venda para quem quiser acabar de ler este e tiver muita curiosidade em ler o outro, portanto eu meti-o já à venda, já dá para acompanhar. Serão na verdade 3 livros, portanto depois sairá um terceiro e acabou a história, não são mais. Qualquer um dos livros dá para ler do princípio ao fim sem ter que ter ligação ao outro, são histórias autónomas. Quem ler este até ao fim, a história começa e acaba aqui. Depois vai haver o Pagar, como eu disse, é um pequeno spin-off que conta a vida de um personagem que entra aqui, como secundário aqui, principal no outro, e depois haverá um livro que é o Sirius Temporis, que também já está escrito, aproveitei para escrever tudo de seguida para ter o universo, digamos assim, criado, e o outro vai sair posteriormente, também já está escrito, mas o outro volta atrás, vai contar a história antes de tudo isto, antes de chegarmos aqui em 2024, o outro conta a história no passado. Todos eles depois acabam de estar ligados, como é óbvio, portanto, e terei muito gosto depois em apresentá-los também no momento certo. Em último lugar, portanto, agradecer a todos estarem aqui. É um fim de semana prolongado, está de chuva, sei que não é fácil, mesmo assim, portanto, agradecer a todos a presença, portanto, foi muito bom ter-vos todos aqui. Muito obrigado. Então agora se calhar abríamos uma sessão de perguntas. Sim, Se alguém quiser fazer alguma pergunta, esteja à vontade. Sim. Olá, boa tarde. Meu nome é Bela Matos, eu sou professora e, por coincidência, sou também a diretora do agrupamento de escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz, cuja escola sede é João de Barros. Vim porque o Joel me convidou. Não fui sua professora, não fui diretora no seu tempo, mas o tempo também é este, é o agora. E foi uma muito agradável surpresa aquilo que eu vi. Estou curiosa, não vou só comprar o livro porque fui convidada, eu vou comprar porque tenho curiosidade em lê-lo e aproveitar para deixar o repto de uma próxima apresentação poder ser feita na Biblioteca Escolar Dr. João de Barros, que foi a sua escola também, e que teremos muito gosto e muita honra de o receber lá. Eu agradeço, em primeiro lugar, portanto, agradeço a sua presença e as palavras também, e sim, tenho muito gosto em ir à biblioteca daquela foi a primeira escola onde eu estudei. Eu tive do meu 5º ao 7º ano na escola João de Barros, foi a primeira biblioteca escolar com que eu realmente contactei. Não sei se é no mesmo sítio, era uma escada de caracol ainda. Já não é, já mudou. Essa escada em caracol leva agora à antiga biblioteca, chamamos de Biblioteca Velha. Okay. Desde 2007 foi inaugurada a nova biblioteca que era lá em cima no pavilhão C,
Não sei. Em que ano é que. Entre 2000 e 2003. Então eu já lá estava na escola. Eu cheguei lá em 2000, portanto eu já era professora lá. Mas já, essa é a antiga biblioteca, sim, era nessa escada em Caracol. Exatamente. Agora já mudou. A outra é maiorzinha, mais linda, mas será bem-vindo. Também deixo o convite. Eu agradeço. Obrigada. Depois agendamos então, mas Muito agradeço. bem. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Boa tarde, eu sou o António, sou o primo do Joel. Eu não vim do início, peço desculpa pelo atraso. Esta história, que já tive o privilégio de poder contar ao vivo, no fundo é uma história complexa, coerente, e que nos encontra aqui em vários conflitos, desde a natureza ética, essencialmente da natureza ética e filosófica. E não sei se partilhaste com isso da tua apresentação, mas eu tinha curiosidade, até porque certamente há quem escreva nesta Assembleia, de perceber um bocadinho o teu processo criativo, porque é uma história boa, bem sustentada, interessante. Se puderes partilhar? Claro. Em primeiro lugar, obrigado pelas palavras e depois eu posso contar o que disse no início, não há problema nenhum. Em relação ao processo criativo, lá está, eu comecei a escrever portanto, esta obra, como eu tinha dito aqui no início, só esta parte, eu comecei a escrever sem saber como é que ia acabar o primeiro capítulo, eu não fazia ideia, e a ideia era ser 100 a 200 páginas. Portanto, eu comecei a escrever aquilo, inicialmente eu escrevia 3, 4 páginas por dia, só que depois houve dias em que eu comecei a escrever muito. Aliás, até me deitava muito tarde por causa disso, porque eu de repente comecei, era sempre à noite, portanto que eu escrevia, depois de jantar ia escrever um bocado, e comecei a escrever, e depois é que eu comecei a ganhar algumas ideias e comecei a desenvolver portanto, alguns dos personagens, tentar humanizá-los, portanto aqueles 4 personagens principais que eu apresentei no início, portanto tentar que cada uma das pessoas que leia se identifique e que simpatize com os 4, porque eles acabam por ser 4 pessoas portanto, que tentam cada um de nós pode ser uma daquelas 4 pessoas, portanto esta é a ideia principal, portanto eles são personagens ao mesmo tempo que nós estamos a observá-los e a simpatizar com eles. Mas a ideia era tentar, muitas das vezes, portanto, conforme eu ia ganhando ideias, por coisas que ao longo da minha vida, portanto, contactei, algumas não, muitas das coisas que estão aqui não aconteceram a mim, aconteceram a outras pessoas, e isso gerou-me, portanto, alguma curiosidade de tentar fazer uma brincadeira que era pegar em coisas que eu realmente ouvi ou conhecia, e transformá-las aqui. E pegar, por exemplo, em mitos, que essa é uma das coisas que eu mais gosto, eu gosto muito de estudar a parte dos mitos e da mitologia, e tentar pegar em mitos, sei lá, personagens que dizem, este personagem foi uma lenda que foi inventada, não, vamos pegar na lenda e vamos agora fazer dele real. Portanto, e então, tentar transformar lendas em realidade. Isso é o que eu tentei fazer. Agora, o processo criativo é como eu digo, foi o dia-a-dia, ia pensando, às vezes, durante o dia, em momentos, daqueles momentos em que dá para fazer um bocadinho mais de introspecção, pensar, ok, isto entrava bem na história, e tentar adaptar, criar, e depois fazer a revisão. Agora, este livro, posso dizer, por exemplo, que ele foi criado, eu fiz o livro e depois alterei o final, por exemplo. O final está aqui e foi alterado. Eu, depois de fazer o livro e a primeira revisão, achei que aquele final não estava bom e alterei aquilo. E acrescentei quase 30 páginas em relação àquilo que estava, porque achei que aquilo não estava com a dignidade que tinha. Ou seja, achei que para aquilo que estava a ser o livro, o final era muito abrupto. Então, como era muito abrupto, eu alterei tudo e criei de novo. Mas pronto, e posso também dizer uma coisa que eu não disse no início, a primeira vez que eu escrevi este livro foi em 2024, escrevi 50 páginas e desisti. Parei, não fiz mais, ficaram lá 50 páginas paradas. E passado uns meses, lembrei-me, não, vou acabar o livro, vou alterar isto, peguei naquelas 50 páginas e não aproveitei nada, portanto fiz de novo, porque estavam horríveis, não gostei mesmo do que estava lá, a forma como começava, aquilo até começava numa sala de aula com o tic-tac com o relógio e tirei aquilo, achei que não era necessário e fui logo direto à ação e comecei. Portanto, isto em relação ao processo criativo, então realmente, primeiro eu tive quase um bloqueio, porque eu comecei a escrever, eu tinha escrevido um livro, só tinha feito investigação, que é totalmente diferente, e achei que as coisas não estavam bem, parei, não fiz. E depois tive realmente essa ideia, que foi no período do Natal passado, na altura do Natal, eu achei que era uma boa oportunidade para voltar a escrever, e comecei a escrever. Obrigado. Não sei se mais alguém tem alguma coisa. Sim. Eu chamo-me Láudia, sou de vez em quando frequento as bibliotecas. Não tenho nenhuma ligação com isso, sou era técnica de saúde. Mas uma curiosidade. O livro é de ficção, foi o que disse. Sim. Mas o Joel foi ler alguma coisa da história real? Sim. Ok.
Sim, Fez alguma pesquisa? sim, eu tenho formação em História e então muitas das coisas que estão ali são baseadas em autores fidedignos e há coisas que realmente aconteceram. Só que algumas eu alterei, ou seja, e digo sempre isto, não vai ninguém ler o livro e dizer mas isto não aconteceu assim, não aconteceu. Fui eu que alterei, eu peguei em vários episódios da história de Portugal, alguns que estavam um pouco mal explicados porque não há informação suficiente e eu acrescentei aquilo que eu achei que deveria ter acontecido. Então tem uma base historiográfica, até posso dizer, portanto, robusta, portanto, uma base historiográfica forte, porque realmente os momentos e as datas e as coisas que acontecem estão certos. Só que depois eu alterei muitas das coisas que estão ali. A parte da lenda da figueira, aí não, isto inventei totalmente, não existe esta lenda da Fagária Fosse, do soldado romano, portanto, isto é tudo inventado, isto não aconteceu. Obrigada. Sim? Obrigada, Joel. Gostei muito, achei super interessante o livro mesmo. Achei que traz uma complexidade temática profunda, mesmo sem o ler, consigo perceber a complexidade de quem já o leu. E dá para perceber porque é que tem 600 páginas. Porque parece que foi assim uma viagem de filosofia, religião, história, tudo e mais alguma coisa. Fiquei muito curiosa com um aspecto... desculpa, chamo-me Susana Borges. Fiquei muito curiosa com um aspecto que referiu, porque inicialmente apresentou os 4 personagens-chave, certo? Sim. E depois, a dada altura, disse não. Na verdade, o tempo é o grande protagonista. E fiquei muito interessada por perceber como é que faz do tempo, porque o tempo é também essa coisa abstrata, um bocadinho indefinida, como é que faz do tempo um protagonista, em termos como se fosse uma personagem, como é que se dá a figuração de personagem a algo tão indefinido, tão abstrato como o tempo. Eu posso explicar porque, é assim, ao longo de todo o livro, isto só é possível porque há viagens no tempo. Ou seja, o tempo acaba por ser uma lição, porque muitos deles aprendem com as viagens no tempo que às vezes as coisas não correm como eles pensavam que ia correr e acaba por ter consequências, algumas delas bastante dramáticas até para eles. Outros acabam por, com o tempo, conseguir colmatar e corrigir algumas coisas que tinham sido prejudiciais. Nós vamos ter aqui momentos da história de Portugal, por exemplo, que as coisas iam correr mal e através do relógio eles conseguiram evitar isso. Então eu faço do tempo isso, ou seja, embora, portanto, claro, eu disse isto, claro que o personagem principal é o Tomás e os outros personagens, aqueles 3 que acabam por ter uma grande relevância, mas isto passa sempre à volta do tempo. E a questão do relógio, do tempo e do tempo, isto tem várias viagens, eles vão a várias épocas, eles vão a várias cidades, porque depois este relógio depois vai dar para perceber, dá para viajar não só para não é só escolher a época, também dá para escolher a cidade, dá para viajar para algumas cidades. Então, portanto, o tempo acaba por ser um pano de fundo. Portanto, isto é sempre, o tempo está sempre lá. Portanto, eles poderem viajar no tempo é que faz com que este livro exista e com que realmente há esta complexidade toda. E o livro realmente tem muitas viagens até, portanto há mesmo muitas viagens e é nessas viagens que depois nós conseguimos perceber até a transformação de alguns dos personagens. Portanto, mesmo naqueles 4 personagens principais ou secundários, eles mudam, eles não são sempre iguais. Eu disse aqui no início, 2 deles eram muito ingênuos. Essa ingenuidade vai mudar com o livro, lá está, tem a ver com o tempo. O tempo ajuda-os a mudar. Portanto, ajuda-os a mudar porque eles viajam no tempo, portanto passa-se muito tempo e eles acabam por perceber. Portanto, mas basicamente é isso, é um trocadilho à volta do tempo, como se fosse uma figura humana, como alguém que vai punir, portanto, porque muitos deles são punidos pelas viagens no tempo. Portanto, acaba por ser um pouco isso. Mais alguma pergunta? Então, eu vou passar ali para o lado. Encerramos a sessão. Muito obrigado a todos por terem vindo. Nos ensina